Começa hoje no Supremo Tribunal Federal o julgamento dos recursos dos condenados na ação penal 470. Entre eles estão a análise dos embargos declaratórios. Mas, afinal, você sabe o que é um embargo declaratório? Quando ele pode ser apresentado? Para responder essas e outras perguntas sobre essa fase do processo da ação penal 470, a gente recebe aqui no estúdio e nos acompanhará ao longo de todo o julgamento a consultora jurídica da TV Justiça, a doutora Gisele Reis. Doutora, obrigado pela participação, boa tarde. Boa tarde. Vamos explicar de forma bem didática o que é um embargo declaratório. Bom, Fred, primeiro a gente precisa dizer que a ação penal 470 chegou na fase recursal. Em relação aos embargos declaratórios, na verdade, é uma ferramenta processual que está prevista no ordenamento jurídico que serve para fazer algum tipo de ajuste na decisão. Então, aquelas pessoas que se entendem prejudicadas em razão da sentença ou do acórdão, no caso da ação penal 470 é um acórdão, elas argumentam que há ou alguma omissão ou alguma obscuridade, ambiguidade, contradição, enfim, algum ponto que não ficou muito bem esclarecido na sentença ou no acórdão, é por meio dos embargos que eles são efetivamente resolvidos. Quem julga os embargos é o órgão prolator da decisão. Então, assim, no caso da ação penal 470, foi o plenário que condenou e absolveu todos aqueles que foram mencionados na ação penal. Então, em relação ao julgamento desses embargos de declaração, é o próprio plenário que irá julgá-los. Além desse embargo de declaração, tem algum outro tipo de recurso que vai ser analisado também nessa fase do processo? Na pauta de julgamentos, na verdade, constam 3 agravos regimentais e 1 embargo de declaração. Ao todo, foram apresentados 26 embargos de declaração na ação penal, mas na pauta de hoje constam 3 agravos regimentais e 1 embargo de declaração. Para deixar claro, para que todo mundo entenda, o embargo declaratório tem poder de absolver um dos acusados, dos condenados? Fred, na verdade, o embargo de declaração ele não enseja um novo julgamento. Então, não se trata de um novo julgamento. Por essa razão, ele serve apenas para fazer ajustes na decisão. Então, pode acontecer que haja algum tipo de ajuste em relação à decisão que foi tomada pelos ministros, caso eles constatem que houve alguma omissão, alguma obscuridade, alguma contradição em relação aos julgamentos já proferidos. Mas, em relação ao mérito propriamente dito, não há mudança do mérito das decisões que já foram tomadas pela Suprema Corte. Isso é o que normalmente acontece. O repórter Thiago Nolasco mostrou aqui no começo do jornal, doutora, como é que está o Supremo agora, né? Mas a gente tem algumas imagens que a gente vai ver agora da preparação. São muitas pessoas envolvidas aí na instalação de telões e a gente vai ver também que foram colocados 2 telões, né? E foram instalados também 2 comitês de imprensa que vão trabalhar com 141 lugares, um no Salão dos Bustos e outro na parte superior do plenário. A gente está vendo aí nas imagens, como o Thiago já nos antecipou, houve também um aumento na segurança com reforço de mais de 40 agentes. A gente está falando dessa fase da ação penal, mas a gente não pode deixar de esquecer da anterior, né? Vamos rever agora os principais pontos do julgamento da ação penal 470, que durou 4 meses e terminou na segunda quinzena de dezembro do ano passado. Entre os denunciados estavam deputados federais, dirigentes de partidos políticos e um ex-ministro. Foram 53 sessões de julgamentos da ação penal 470 iniciados no segundo semestre de 2012. A denúncia foi apresentada ao Supremo pela Procuradoria-Geral da República em 2007. No total, 40 nomes faziam parte da lista de acusados de corrupção ativa e passiva, evasão de divisas, formação de quadrilha, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e peculato. O julgamento entrou em pauta em agosto. Mais de 50 mil páginas e 495 documentos anexados em 234 volumes. Senhores ministros, eu aprego para julgamento a ação penal 470, que procede de Minas Gerais. O relator do processo foi o ministro Joaquim Barbosa e, como determina o regimento interno do Supremo, toda a ação penal com início e fim no STF necessita de um revisor. O ministro Ricardo Lewandowski foi escolhido para essa tarefa, conforme definição de um sistema eletrônico e aleatório. Diante da elevada quantidade de volumes e para maior fluência na análise dos processos, o julgamento foi dividido em partes. Primeiro, a leitura do relatório, que tinha 122 páginas e foi elaborado pelo ministro Joaquim Barbosa. O Procurador-Geral da República narrou na denúncia
uma, aspa, sofisticada organização criminosa dividida em setores de atuação que se estruturou profissionalmente para a prática de crimes como peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, gestão fraudulenta, além das mais diversas formas de fraude. Depois, o parecer do Ministério Público. Eminentes ministros, estou absolutamente convencido de que a prova colhida no curso da instrução, associada aos elementos que instruíram o inquérito, comprovou a autoria e a materialidade dos delitos objeto da acusação, bem como o dolo com que agiram os seus autores. E, por fim, a sustentação oral dos advogados de defesa de 38 acusados. Não há uma única menção da qual se possa extrair que ele tinha conhecimento desses fatos. Na verdade, essas votações, com relação, pelo menos ao PL, por quem eu posso falar, não tem relação com pagamento algum, porque esses pagamentos se relacionavam com uma outra causa, uma causa completamente inversa, que era uma causa relacionada à campanha eleitoral. No transcorrer do julgamento, 3 dos 40 nomes ficaram fora da pauta. O do ex-deputado José Janene, que morreu em 2010. O do ex-secretário-geral do PT, Silvio Pereira, cujo processo foi suspenso depois de um acordo com o Ministério Público em 2008. Das 37 pessoas julgadas pelo Supremo, 25 foram condenadas e 12 absolvidas. Durante o julgamento, que durou mais de 4 meses, a composição do plenário da Corte foi alterada, com a aposentadoria compulsória dos ministros César Peluso e Aires Brito, que completaram 70 anos. O ministro Joaquim Barbosa assumiu a presidência da Corte. Na vaga deixada pelo ministro César Peluso, no fim de novembro, foi empossado o ministro Teori Zavascki, que não participou da análise da ação penal 470. O julgamento foi encerrado com 10 ministros. Bom, a gente viu aí um resumo, né, do que foi o processo de julgamento da ação penal 470 aqui no Supremo Tribunal Federal. E a gente lembra que hoje o ministro Teori Zavascki não participa da sessão de hoje por causa, lamentavelmente, da morte da esposa dele, a doutora Maria Helena Marques de Castro Zavascki. Doutora Gisele, ministro Zavascki e também o ministro Barroso são novos, não participaram daquela fase. Com a chegada desses dois novos ministros, pode mudar algum entendimento já tomado anteriormente? Fred, embora eles não tenham participado daquela fase de julgamento da ação penal propriamente dita do mérito, eles vão participar da fase do julgamento dos recursos. Então, o que acontece? Até em relação a essa pergunta que você fez, a gente precisa explicar que na pauta tem os 3 primeiros itens são agravos regimentais. E esses agravos regimentais são recursos em relação a uma decisão que foi proferida pelo ministro Joaquim Barbosa. Essa decisão do ministro Joaquim Barbosa, na verdade, trata sobre o processamento dos embargos infringentes. 3 acusados, um deles pediu que fosse concedido prazo em dobro para que esse recurso pudesse ser apresentado. E outros 2 acusados e condenados, eles pedem que, na verdade, eles já apresentaram embargos infringentes, mas a decisão do ministro Joaquim Barbosa foi de que esses embargos não têm cabimento no Supremo Tribunal Federal. Por que o ministro Joaquim e presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa, levou em consideração para tomar essa decisão? Ele entende que atualmente existe uma lei, a Lei 8.038 de 90, e é ela que regula o julgamento das ações penais originárias, tanto no STJ quanto no STF. E essa lei nada trouxe em relação ao cabimento dos embargos infringentes. Então, embora seja uma ferramenta, um recurso que esteja previsto no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que esteja previsto no Código de Processo Penal, de acordo com o ministro relator, não teriam cabimentos nos julgamentos das ações penais que se iniciam aqui no Supremo Tribunal Federal. Então, para o ministro Joaquim Barbosa, esse recurso ele não cabe nos julgamentos de ações penais feitos pelo Supremo Tribunal Federal. Esse foi o entendimento. Tá certo. Doutora Gisele Reis, obrigado pela participação. A gente vai continuar falando sobre esse assunto ao longo do mês até acabar, né, esse julgamento dos recursos na ação penal 470. Obrigado, até uma próxima. Eu que agradeço.